nós estamos começando uma nova série, série sobre prioridades. E quero dizer que a maneira que a gente maneja nossas prioridades vão determinar o sucesso do nosso casamento. Conheço casamentos em que as prioridades são erradas. As prioridades talvez sejam certas, mas estão na ordem errada. E a gente quer falar sobre essas prioridades. Este aqui representa uma vida que não tem as prioridades na ordem certa. E há um vão no meio do coração, no meio do casamento. Há alguma coisa errada. E a maior parte, quando a gente tira uma prioridade, ou coloca ao lado, ignora, o pior que fica a situação. E quando a gente está somente vivendo para si mesmo, então a vida deles é um desastre. E a gente precisa aprender de colocar as prioridades de Deus no lugar certo. E quando a gente faz isso, então a gente vai ter uma vida repleta, completa, sem um vão em nosso coração. Prioridades são importantíssimos. E a gente quer falar sobre a importância de ter as prioridades e um alicerce para isso hoje. Vamos orar pedindo a Deus para nos abençoar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos que o Senhor me ajude a enfatizar as prioridades na maneira que vai ser uma ajuda para nós, uma maneira que a gente pode realmente colocar eles na prática. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a gente precisa aprender a importância de prioridades em primeiro lugar. Salmo 90, versículos 10 a 12, diz o seguinte: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nos voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. O salmista agora diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. O salmista aqui está reconhecendo que a gente pensa que a gente tem muitos anos, mas na realidade eles passam rapidamente. E esta vida é cheia de problemas e dificuldades, e a gente precisa aprender a usar nosso tempo com sabedoria. Nós precisamos pedir Deus para nos usar nossos dias da maneira correta. E para fazer isso, a gente precisa gastar o tempo nas prioridades corretas. Nós precisamos ter certas metas, certos alvos, certos entendimentos para que a gente pode cumprir essas prioridades em nossas vidas, para que a gente pode ter uma vida sábia, uma vida abençoada, um casamento bem-sucedido. Em Efésios 5, versículos 15 a 17 diz: portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Se a gente não está remindo o tempo, a gente não é prudente, né? A gente não é sábio, mas nós somos um nécio. Então, nós devemos reconhecer também Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Portanto, os seus dias são maus. Se a gente não está remindo o nosso tempo,
Então a gente não é andando prudentemente, nem como sábios, mas como nécios. E nécio é uma pessoa que não importa com as coisas de Deus e ele vai entrar em muitas dificuldades e problemas da sua vida. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, a gente precisa aprender a tratar as prioridades em nossa vida para evitar os problemas, os dias maus que a gente está constantemente enfrentando. Não quer dizer que a gente não pode ter vitória. Sim, a gente vai ter maus dias, mas no sentido de tentação, dificuldades, mas a gente pode vencer essas coisas e a gente pode ter a alegria de vitória em nossas vidas. Então, esse versículo está dizendo, continuando dizendo, pelo que não sejais insensatos, mas entendeu qual seja a vontade de Deus. E a gente volta para esse trecho daqui um pouquinho, provavelmente semana que vem, a próxima vez, porque esse trecho explica qual é a vontade de Deus para nós. Eu acredito que está falando sobre nossas prioridades. Então, nós devemos administrar nosso tempo corretamente. Nós precisamos ter nossas prioridades em primeiro lugar, na ordem certa, e reconhecer eles. Então, nós temos de começar com um alicerce. Eu quero, 2-3 vezes, de pensar sobre construindo um prédio. Nós precisamos um alicerce, nós precisamos um telhado para proteger-nos, e nós precisamos, tem pilares que sustentam o teto, que providenciam um lugar seguro para nós. E então, o alicerce para nós é Jesus Cristo, nossa salvação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 15 diz, porque somos cooperadores de Deus. Vós sois louvor de Deus e edificação de Deus, seguindo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifício edifica sobre ele. Porquanto nenhum pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é nosso alicerce, nosso fundamento. E este trecho continua falando sobre edificando sobre este fundamento. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo se descobrirá, e o fogo proverá qual seja a obra de cada um. Então a gente está construindo sobre este alicerce, este fundamento de Jesus Cristo, nossa salvação. Então nós estamos usando materiais preciosos de ouro, prata, pedras preciosas, ou matéria perecível, matéria que pode ser acabado, palha, madeira, feno. Então, quando a gente não está colocando nossas prioridades na ordem certa, a gente está, quer dizer, a gente nem tem as prioridades certas, a gente não está construindo com boas coisas. A gente está indo atrás de nossa vontade, a gente está buscando a nossa felicidade, em vez de agradar Deus. E nós temos de ter as prioridades certas em nossas vidas. A gente precisa ter essas prioridades na ordem certa, ou a gente não vai ter capacidade para crescer em Cristo. Então,
alicerce é Jesus Cristo. Então, Romanos 8:8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Salmo 127, 1 e 2 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vos vigilia a sentença. Então, nós temos de ter Jesus Cristo como alicerce. E a gente precisa começar a construir sobre este, com Cristo, com Deus em mente, nossas prioridades fundamentais. Então, eu quero que nós pensemos sobre a cobertura, sendo as prioridades, os alvos da vida. O que é que Deus deseja de nós? Em relação a Deus, é para nós glorificar a Deus. Não viver nossas próprias vidas, mas sempre considerar como a gente pode ser usado por Deus. Em 1 Coríntios 1:16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós somos para Ele. Nosso dever é servir Ele, glorificar Ele. Em Isaías 60:21 diz, e todos os que do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Senão renovos por minha palentados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Eu sei que está falando sobre a nação de Israel, mas eu sei que ele tem muitos planos grandiosos para esta nação ainda no futuro. E esta nação era para a sua honra e glória, e nós também estamos para a glória dele. Também em Isaías capítulo 43, versículo 21 diz, este povo que formei para mim desce louvor, e nós somos também encaixados neste. Provérbios 16:4, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebeis, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nosso propósito principal aqui nesta terra é para glorificar, honrar e louvar Deus. Não é para ir para o céu. Não é para ter a certeza da salvação. Essas coisas são preciosas, são necessárias. Mas este não é o fim das coisas. A gente às vezes preocupa tanto com a nossa salvação, ou a salvação de outra pessoa, é que a gente esquece que Ele quer que a gente glorifique Ele em tudo. E como é que a gente pode glorificar Ele? A coisa mais perto do coração é a salvação de almas. Segundo Pedro 3:9 diz, mas é um ânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrependimento. Deus é desejosa a nossa salvação, mas não somente a nossa salvação, mas Ele está desejosa para a salvação de todos. João 10 diz, eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então, Ele vem para dar a vida, a salvação, a vida eterna para todo mundo. E quando a gente aceita Ele como Senhor e Salvador, então Ele quer que a gente tenha vida abundante. E como a gente pode ter a vida abundante? Servindo Ele, colocando Ele em primeiro lugar,
ganhando almas para Cristo. Nós somos salvos para servir Deus. Efésios 2, 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos, por meio de fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porquanto somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos neles. Então Deus quer que a gente coloque outras pessoas em primeiro lugar. Ele quer que a gente ganhe almas, testifica para as outras pessoas. Ele quer que a gente faz boas obras, não para ser salvo, mas para que a gente pode ter uma vida abundante, para que a gente pode ter um testemunho mais efetivo para ganhar outras pessoas para Cristo. A missão de Cristo é a salvação de almas. A gente já leu João 10:10, que fala que ele vem para nos dar vida e vida com abundância. Em João 20:21 diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, nós fomos enviados para ganhar almas, para dar vida eterna e edificar outras pessoas para que eles possam ter a vida abundante. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de ajudar outras pessoas a chegar a Ele. Então, se a gente quer ter nossas prioridades em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que Ele quer que a gente tenha um interesse em outras pessoas. Muitas vezes a gente não está tomando tempo, mas muitas vezes a Bíblia fala sobre a gente deve colocar outros antes de nós, que a gente deve pensar em outros antes de que a gente pense em si mesmo. E esta é a prioridade principal para ganhar almas e edificar almas para Ele. E como a gente pode fazer isso com efetividade? É colocando as outras prioridades na ordem certa em nossas vidas. E quando a gente vive para Ele na maneira correta, então a gente vai ter nosso teto sustentado por Ele, a gente vai estar glorificando Ele, a gente vai estar honrando Ele, a gente vai estar louvando Ele. E a semana que vem a gente vai falar sobre essas prioridades e a ordem que a gente deve colocar eles. Mas a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. A gente lê o versículo que fala: se Deus não edificar a casa, é em vão que a gente tenta fazer isso. Então nós temos, se a gente vai ter as prioridades certas, a gente precisa ser salvo. A gente deve ter a certeza da nossa salvação. E baseado sobre isso, a gente deve ter um desejo ardendo em nossas vidas. Eu quero glorificar Deus. Eu quero usar minha vida para ser um instrumento nas mãos dele, para alcançar outras pessoas para Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Pedimos que o Senhor vai nos ajudar a reconhecer as prioridades da nossa vida. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.